Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro, para fazer novamente um passo a passo para vocês saberem como acessar o Google Sala de Aula e como acessar o e-mail de vocês e como ter acesso às atividades, porque algumas pessoas entraram comigo porque não conseguiram acessar as atividades. E no segundo momento, a gente vai corrigir algumas daquelas atividades que foram dadas para vocês. Eu vou corrigir um pouco, vou deixar um outro pouco para vocês fazerem e poderem praticar. E aí eu vou dar um novo prazo para vocês me mandarem as atividades, já que a maioria não mandou ainda. E depois disso, eu mando para vocês um gabarito completo de todas as atividades. Mas, muito bem, primeira coisa, acessar o Google Sala de Aula e acessar o e-mail. Eu vou fazer esse passo a passo no computador, mas para fazer no celular é muito parecido. Para fazer no celular, vocês precisam baixar primeiro um aplicativo do Gmail, quem não tem, é só ir na loja de aplicativos e baixar isso, e também o aplicativo do Google Sala de Aula. Para entrar nesses dois lugares, nesses dois espaços, no e-mail e no Google Sala de Aula, vocês vão usar o mesmo e-mail e a mesma senha. Bem, pelo computador, a gente vai acessar o site gmail.com. Acessando esse site, vocês vão precisar colocar o e-mail de vocês, que é a matrícula estudante.sed.sc.gov.br. O meu já está aqui, é a minha matrícula, só que o meu é @prof, o de vocês é @estudante. Ponham a senha de vocês. Para quem já acessou, já deve ter mudado a senha. Para quem ainda não acessou, a senha ela é formada por 8 números. Os dois primeiros são o dia do nascimento, os dois segundos o mês e os 4 últimos o ano de nascimento de vocês. Aí aqui vocês têm acesso ao e-mail na página que vai abrir. Quando vocês estão aqui, se vocês clicarem nesses 5 pontinhos aqui, vocês vão direto para o Google Sala de Aula. E aí aqui sim vocês vão ter acesso a todas as coisas que estão na sala do nono ano. Se vocês vierem aqui em atividades e procurarem matemática, está aqui as atividades de matemática. Então está aqui a revisão de potenciação e das propriedades, porque nós já fizemos uma revisão de radiciação. E o que eu estou propondo para a gente aprender no próximo momento são as propriedades da radiciação. E existem duas atividades para vocês fazerem. Uma primeira, que é a parte revisão, e uma segunda, que é a parte das propriedades, certo? Então, para isso, vocês deveriam clicar nesse link aqui, que vai dar para vocês uns vídeos do YouTube. Nesse link tem 3 vídeos, e é para vocês assistirem esses 3 vídeos na ordem que eles estão colocados e fazerem anotações no caderno de vocês, principalmente sobre as 5 propriedades que estão colocadas nesse 5º vídeo aqui. Depois de assistir esses vídeos, vocês precisam ir lá para as atividades. Então, se vocês clicarem aqui na atividade 1, vai abrir o que é que vocês precisam fazer na atividade 1. Como eu quero fazer uma correção, eu tenho essa atividade baixada no meu computador e ela está aqui, certo? Esse mesmo arquivo, ele está disponível para vocês na escola. Então, quando eu desenvolver essas atividades, eu vou procurar sempre mandar elas também para a escola para que o diretor imprima. Então, se alguém não está tendo acesso ainda ao Google Sala de Aula, ou tem algum outro problema que não possui internet, ou se vier a não possuir, vá até a escola que essas atividades vão estar lá, certo? Então, como falei para vocês, a gente vai corrigir alguns exercícios desses, certo? E outros eu vou deixar para que vocês façam. Eu vou corrigindo alguns que eu acredito que sejam interessantes. Então, percebam aqui que no começo já tem uma explicação, já tem um exemplinho mostrando como transformar uma raiz para um expoente fracionário, certo? Então, percebam que a base é a mesma, o que está aqui no índice da raiz é o que vai para a parte de baixo da fração, e o que está aqui no expoente é o que vai para cima na fração. Aí, na número 39, a gente precisa fazer alguns cálculos aqui. Para fazer esses cálculos, eu vou aplicar um zoom aqui e vou fazer uns desenhos aqui. Bem, eu vou até deixar isso assim para a gente conseguir associar.
E aí, a gente sabe que isso é igual a uma raiz, porque tem um expoente fracionário. Então, se tem um expoente fracionário, eu posso transformar isso numa raiz, porque a gente não sabe calcular esses expoentes fracionários. E eu sei que o que vai estar aqui é o 64. Qual vai ser o expoente do 64? Olhando aqui para cima, o expoente é o que está em cima da fração. Então, aqui vai ter 1. E o que vai estar aqui no índice é o 2. Se o que está aqui no índice é o 2, então isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 64. E aí vocês sabem muito bem que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Mas, caso tenha alguma raiz que vocês não saibam calcular, vocês não precisam usar calculadora. A gente vai usar esse processo aqui de fatoração do número. Eu vou fazer aqui no cantinho como um rascunho. Então, eu vou pegar o número 64 e vou dividir ele em fatores primos. A gente retomou quais são os números primos na aula. Primeiro, eu vou dividir o 64 por 2. Dividindo 64 por 2, nós vamos ter 32, depois 16, depois 8, depois 4, depois 2 e depois 1. Quando eu faço essa fatoração, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o número 64, ele é, na verdade, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Como eu quero tirar a raiz quadrada de 64, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a raiz quadrada de 64, ela é igual à raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 6 vezes. Só que aí, antes de eu colocar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agrupar isso aqui em alguns parzinhos. E eu estou agrupando em pares porque eu quero tirar a raiz quadrada. Se eu quisesse tirar a raiz cúbica, eu ia agrupar em trios. Se eu quisesse tirar a raiz quarta, eu ia agrupar em grupos de 4. Então, 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes. Isso aqui também é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. E isso aqui também é 2 ao quadrado. E aí, quando vocês viram lá nas propriedades da potência, da raiz, desculpa, quando a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode abrir isso em diversas raízes. Então, isso é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Só que quanto que é cada uma dessas coisas? A gente sabe que a potência e a raiz são operações inversas, então eu posso cortar cada uma dessas coisas aqui, certo? E cortando cada uma dessas coisas, a gente vai ficar simplesmente com 2 vezes 2 vezes 2, e isso dá 8, que é o que a gente já sabia. Bem, a gente fez um monte de coisa aqui para uma resposta que a gente já sabia, mas essa é uma resposta que é fácil de a gente encontrar. Algumas vezes pode ser que as coisas não sejam tão fáceis de encontrar e a gente vai precisar fazer esse processo. Então, essa é a parte difícil de fazer esse processo. Só que vamos direto para a parte fácil, sem precisar fazer todas essas contas aqui do meio, certo? Então, isso aqui talvez não seja tão necessário. A gente vai fazer o seguinte, a raiz de 64, ela vai ser simplesmente, olhando aqui em cima para a fatoração, eu vou multiplicar os parzinhos que eu tenho. Então, eu tenho um parzinho de 2, isso vai ser 2. Vou colocar um 2 aqui. Tenho mais um par de 2, vou colocar um 2 aqui. Tenho mais um parzinho de 2 aqui, vou colocar um 2 aqui. E aí eu multiplico todos esses que estão no parzinho e no final das contas eu encontro o mesmo 8 que eu tinha antes, certo? Eu vou fazer mais um exemplo. Vou voltar a dar um zoom aqui. E eu vou vir um pouquinho aqui para o lado. Eu quero saber quanto que é 100 elevado a 0,5. Bom, 100 elevado a 0,5 não é um expoente fracionário, mas a gente sabe que 0,5 eu posso escrever como sendo 1/2. Então, se isso aqui é 100 elevado a 1/2, é idêntico ao anterior. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 100. A gente sabe quanto é a raiz de 100. Mas para ficar claro aquele processo que a gente fez nesse rascunho aqui, eu vou pegar o número 100 e vou fatorá-lo também.
100 dá para dividir por 2 e dá 50, que dividido por 2 dá 25. 25 dá para dividir por 5, que dá 5, que dividido por 5 dá 1. Então, ficou feio esse 1 aqui, vamos colocar direitinho. A raiz de 100, eu vou pensar como anteriormente, o que eu vou fazer? Agrupar isso aqui em pares. Então, eu tenho um parzinho com o número 2 e um parzinho com o número 5. Então, isso vai ser 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10. Então, qual vai ser a resposta daqui? Obviamente, 10. Certo? E aí, eu acho que com isso vocês já conseguem fazer todas as questões. Quando a gente tem uma fração que está elevada a alguma coisa, a gente sabe que a gente pode tirar a raiz de cada uma das partes dessa fração. Tem uma aqui que vai acabar tendo uma raiz cúbica, então eu vou fazer a letra C. Transformando isso aqui para a parte de raiz, a gente vai ter aqui 8. O que vai aqui no expoente é 2 e o que vai aqui no índice é 3. Então, a gente tem a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Obedecendo a ordem das operações, o que a gente precisa fazer primeiro é o 8 ao quadrado, que é 64. Então, eu preciso encontrar, na verdade, a raiz cúbica de... Então, agora a gente precisa fazer a raiz cúbica de 64. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é igual antes. Vamos fatorar 64, que já estava fatorado. Bem, só que como a gente quer a raiz cúbica, a gente não vai mais agrupar as coisas em parzinhos. A gente vai agrupar eles em trios. Então, aqui tem um trio de 2. E é claro que nesses trios tem que ter somente o mesmo número, né? E aqui tem um outro trio de 2. Então, a raiz cúbica de 64, ela vai ser quantos trios eu conseguir encontrar multiplicados. Então, vai ser um trio de 2 vezes um trio de 2. E 2 vezes 2 multiplicado dá 4. Então, voltando para onde nós estávamos aqui, a raiz de 64 é 4. Certo? Na número 40, a gente só precisa simplificar essas raízes aqui. E aí, bem, é aquela propriedade que vocês devem ter anotado da radiciação. Aqui tem um quadrado e aqui também tem um quadrado. Então, como a raiz e a potência são operações inversas, eu posso simplesmente simplificar isso com isso e o resultado disso é 7. Da mesma forma aqui, eu simplifico esse 5 com a raiz quinta e o resultado disso aqui é 2. Agora, número 41. Calcule as raízes por fatoração do radicando. Calcular por fatoração do radicando é fazer exatamente o que nós estávamos fazendo antes. Então, letra A, a raiz quadrada de 49. A primeira coisa que eu preciso fazer é fatorar o 49. 49 dá de dividir por 7, que dá 7. Se eu dividir por 7, isso vai dar 1. Isso significa que a raiz quadrada de 49 é quantos parzinhos eu posso fazer. Eu só formei um parzinho aqui com o número... Opa, tá difícil. Com o número 7. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Da mesma forma, eu tenho que fazer a raiz cúbica de 343. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 343 e vou fatorar. 343 dá de dividir por quanto? Bem, por 2 não dá, por 3 também não dá, por 4 também não, por 5 também não, por 6 também não, dá para dividir por 7. Dividindo por 7, a gente tem exatamente 49, que dividido por 7 vai dar 7, que dividido por 7 vai dar 1.
Agora, o que a gente quer é a raiz cúbica de 343. Então, ao invés de agrupar os fatores na forma de pares, eu vou agrupar na forma de trios. Como eu só tenho um trio de 7, então isso vai ser apenas 7. E como que eu sei que isso aqui é verdade? Porque se eu fizer 7 ao cubo, ou seja, 7 vezes 7 vezes 7, eu vou ter que ter exatamente 343, o que está certo. Bem, e aí vocês podem resolver todas as outras. Aqui tem uma raiz quarta. Na raiz quarta, vocês vão fatorar 81 e vocês vão ter que agrupar em grupinhos de 4 números iguais e assim por diante. Agora, passando para a segunda parte. A figura representa um escritório com duas salas quadradas de 9 metros quadrados cada uma. O corredor tem 1 metro de largura. Opa, deu um probleminha aqui. O corredor tem 1 metro de largura. Qual é a área total do conjunto? Bem, a gente sabe que para fazer a área de um retângulo, a gente precisa do tamanho da largura e o tamanho do comprimento. A gente sabe que cada uma dessas salas aqui tem 9 metros quadrados. Se eles são um quadrado, isso significa que esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui. Então, qual é o valor que multiplicado por ele mesmo dá 9 metros quadrados? Isso é 3 metros, né? Então, isso aqui vale 3 metros e isso aqui vale 3 metros também. Eu vou só fazer esse 3 metros vir, colocar ele aqui, né? Então, 3 metros aqui e 3 metros aqui. E 3 metros aqui e 3 metros aqui. E aí eu quero saber qual é a área total. Para saber a área total, eu preciso saber qual é o tamanho de cada um dos lados, certo? Então, esse lado aqui tem um total de 6 metros, porque é 3 mais 3. E esse lado aqui tem um total de 4 metros, porque é 3 metros disso e 1 metro disso. Então, a área vai ser 6 metros do comprimento vezes 4 metros da largura, e isso dá um total de 24 metros quadrados. E aí, essa daqui, veja o que o professor escreveu no quadro negro. A raiz sexta de 5 ao cubo é igual à raiz quadrada de 5. Por que que isso aqui está certo? Bem, se a gente escrever isso aqui como um expoente fracionário, a gente já vai ver por que que isso está certo. Escrevendo como um expoente fracionário, nós vamos ter que isso aqui é 5 elevado a 3 sextos. Só que 3 sextos é uma fração que eu posso simplificar, dá de dividir em cima e embaixo por 3. Então, isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1 meio. E 5 elevado a 1 meio é a mesma coisa que 5 elevado a 1, voltando agora para a forma de raiz, e o índice da raiz é 2. Então, isso aqui é, na verdade, raiz quadrada de 5, porque eu não preciso colocar esse expoente e esse índice. Então, é por isso que essa afirmação está certa. Número 44, no caderno, simplifique os radicais em cada índice, em cada item. Responda que número você usou para dividir o índice e o expoente. Bem, para simplificar os radicais, eu vou ter que, então, dividir tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número, certo? Por quanto que dá de dividir isso aqui e isso aqui? É claro que ambos dá de dividir por 2, né? Então, se eu dividir por 2 aqui, eu vou ter 7 ao cubo, e aqui eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2, certo? Se eu fizer a mesma coisa aqui na letra C, eu vou ter raiz 15 e 10 dá de dividir por quanto? Dá de dividir por 5. Então, dividindo aqui por 5, nós vamos ficar com
3, e dividindo aqui por 5, nós vamos ficar com 2. Precisa colocar esse 2 aqui? Não, não precisa. Então, só apago ele. Aí agora a gente precisa dizer se essas coisas aqui estão certas ou estão erradas. Bem, isso aqui é igual a isso aqui? Para isso ser igual, eu tenho que dividir esses dois números aqui por 2, né? Porque esse daqui é metade desse. Se eu dividir esse por 2, isso vai dar 1. Não precisa ter o 1 aqui, né? Então, essa alternativa aqui está correta. Depois, isso aqui está correto? Olha, para sair desse 5 e chegar nesse 10, eu tive que multiplicar por 2. Então, esse 4 aqui também precisa ser multiplicado por 2. E 4 vezes 2 dá 8, então isso também está certo. Depois, para sair desse 6 aqui, chegar nesse 3, eu preciso dividir por 2, certo? E se eu pegar 3 e dividir por 2, aqui vai dar 1,5. Não tem 1,5 aqui, então isso aqui está errado. Para sair desse índice 3 e chegar nesse índice 12, eu preciso multiplicar por 4. Então, 3 vezes 4 dá 12. Qual é o índice que está... qual é o expoente que está aqui? É 1. E 1 vezes 4 dá 4, então isso aqui está certo. Bom, nessa questão, a gente precisa comparar duas raízes. A raiz cúbica de 3 e a raiz quarta de 4 e dizer quem que é maior. Para comparar duas raízes, quando elas têm o mesmo índice é fácil. Então, por exemplo, se eu quero comparar a raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 3, eu sei que a raiz quadrada de 3 é maior. E é fácil de comparar porque esse índice aqui é igual, certo? Isso que está aqui é 2 aqui e 2 aqui. Então, quem for maior aqui dentro vai ser, consequentemente, maior, certo? Só que agora o que acontece é que aqui a gente não tem o mesmo índice. Um é raiz cúbica e outro é raiz quarta. Então, uma coisa que a gente pode fazer, como não é fácil de calcular isso aqui à mão, a gente pode transformar essas duas coisas num mesmo índice, multiplicando esse índice por um valor que seja conveniente. E por quanto que a gente pode multiplicar isso? De uma forma que os dois fiquem iguais. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar esse índice aqui por 4 e vou multiplicar esse daqui por 3, porque aí ambos os índices vão ser 12. Só que o que acontece, quando eu multiplico o índice, eu também tenho que multiplicar esse expoente que está aqui. Então, para o primeiro número, para esse daqui, a gente vai ficar com raiz de índice 12 de 3. Aqui tinha um 1, certo? Então, 1 vezes 4 tem que ficar 4. E para isso aqui, nós vamos ter raiz de índice 12 de 4. Só que como aqui eu multipliquei por 3, tem que multiplicar esse expoente 1 por 3 também. Então, vai dar 3. Agora, os dois estão com o mesmo índice. Só que a gente precisa saber quem é maior agora. É 3 na quarta ou é 4 ao cubo? Quanto que é 3 na quarta? 3 na quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 27, 81. E aqui a gente tem 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Agora, nós temos a raiz de índice 12 de 81 e a raiz de índice 12 de 64. Qual deles é maior? Essa daqui. E essa daqui é exatamente igual a essa daqui. Logo, a raiz cúbica de 3 é maior do que a raiz quarta de 4. Continuando, então, a nossa correção, vamos para a próxima página. Na primeira questão, a gente tem que escrever na forma de uma única raiz. E aí a gente viu que quando a gente tem a raiz de uma raiz, o que a gente pode fazer é escrever isso como uma única raiz, simplesmente multiplicando os índices. Então, o que vai estar aqui? 3 vezes 4. E 3 vezes 4 é 12. Depois, aqui nessa questão aqui, a gente vai ter uma única raiz de
3 ao quadrado. E aqui nós vamos ter 3 vezes 4, que é 12. Só que percebam que essa daqui é uma raiz que a gente pode simplificar. E pode simplificar por quê? Porque tanto esse número aqui quanto esse número aqui, eles podem ser divididos por 2. Se eu dividir ambos por 2, vou colocar um pouquinho menor, isso aqui vai ser 6 o índice, e aqui vai ficar 3 elevado a 1, que eu posso deixar somente como 3, certo? E as outras duas são parecidas, lembra que isso aqui é a raiz quadrada, não é mesmo? Número 48. A raiz quadrada da raiz quadrada de um número é igual a 3. Qual é esse número? Então, olha só, tem um número que eu vou tirar a raiz quadrada da raiz quadrada desse número, e eu não conheço. Esse número, isso tudo vai dar 3. Bom, raiz quadrada de um número, isso é a mesma coisa que a raiz quarta de x, concordam? E isso tem que ser igual a 3. Bem, então basicamente eu quero saber qual é o número que a raiz quarta é igual a 3. Para eu saber isso, basta eu fazer a operação inversa. E qual que é a operação inversa da raiz? É a potência. Então, esse x vai ser exatamente 3 elevado à quarta. E 3 elevado à quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, essa é a resposta. Como saber se isso está certo? Tem que tirar a raiz quadrada duas vezes. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 9, 3, que é exatamente o que está dado no problema. Na número 49, vocês precisam dizer se está certo ou errado cada uma dessas coisas aqui. Isso aqui envolve aquela propriedade da multiplicação de radicais. Então, vocês viram lá nos vídeos alguma coisa desse tipo assim, ó. Quando eu tenho a raiz quadrada de um número a vezes um número b, eu posso escrever isso como sendo a raiz de a vezes a raiz de b. E aí a gente só precisa dizer se de acordo com isso essas coisas aqui estão certas. Então é só eu ver. Raiz de 3 vezes raiz de 7 é raiz de 21? É, porque isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 7, e isso dá 21. Então essa está certa. Depois, raiz cúbica de 40 é a mesma coisa que raiz cúbica de 4 vezes raiz de 10? Sim, porque 4 vezes 10 é 40. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 10? Não, porque esses índices aqui são diferentes, e essa regra só vale para índices iguais. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 é raiz de 30? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, essa daqui está certa. Na número 50, vocês precisam calcular indicando o resultado sem um radical. Veja, a gente não sabe quanto é raiz de 3 e a gente também não sabe quanto é raiz de 12. Mas, como tem uma multiplicação aqui, eu posso fazer quanto é 3 vezes 12 e colocar isso num único radical. 3 vezes 12 é 36. E a raiz quadrada de 36 a gente sabe que é 6. A mesma coisa para todos os outros. Partimos agora para a questão número 51, em que tem uma figura, que é um retângulo, e a gente precisa dizer qual é a área do retângulo azul e qual é a área do retângulo verde. Bem, para calcular a área, a gente sabe que é só a gente fazer um lado vezes o outro, então eu vou fazer isso exatamente aqui. A área do primeiro vai ser raiz de 2 vezes raiz de 8. A gente não sabe quantas são essas duas raízes, mas eu posso tentar fazer uma multiplicação aqui nos radicais, certo? Porque a gente sabe que 2 vezes 8 dá 16, certo? E aí a gente sabe quanto é a raiz de 16, o que é bom, que é 4. Como essas medidas estão em centímetros, então a área vai ser 4 centímetros quadrados. A mesma coisa para o retângulo verde. A área do retângulo verde vai ser raiz de 4,5, que é esse tamanho aqui, e esse lado aqui vale raiz de 8.
Quanto que é 8 vezes 4,5? A gente sabe que 8 vezes 4 é 32 e 8 vezes 0,5 é 4. Somando esses dois vai dar 36. Então, a área disso aqui é raiz de 36 e raiz de 36 dá 6 centímetros quadrados. Essa é a área. Percebam que faz sentido, porque essa área aqui deu um pouquinho maior do que essa área aqui. E esse é um pensamento importante de vocês. Não poderia essa área aqui ser menor do que essa área azul. Bem, número 52, calcular usando as propriedades dos radicais. Primeiro, a gente tem a raiz quadrada de 10 ao quadrado. A gente sabe que pode cortar isso com isso, certo? Se esse 2 está aqui fora ou está aqui dentro é a mesma coisa, e isso aqui vai dar 10. Vou deixar esse risco aqui, vou deixar só um 10 aqui. Isso aqui é a mesma coisa, vou primeiro fazer a potência, agora porque eu não sei quanto é a raiz cúbica de 8 e não dá para simplificar aqui, né? Então, 8 ao quadrado é 64. Então, a gente tem que saber quanto é a raiz cúbica de 64, que já calculamos algumas vezes, é 4. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai transformar isso aqui para um expoente fracionário. Esse 6 vai para cima, né? E esse 3 vem para baixo. Quanto que é 6 dividido por 3? Isso é 2. E 7 ao quadrado dá 49. Aqui a gente vai usar, vou simplificar esse quadrado com essa raiz quadrada, então eu vou ficar com 3 elevado à quarta. E 3 à quarta a gente já viu que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. E por penúltimo agora, a gente quer saber qual é a área achurada dessa figura. A área achurada dessa figura é essa área que está aqui riscadinha, certo? Como que eu vou saber essa área? A estratégia que eu vou usar para fazer isso aqui é uma estratégia bem comum quando a gente está resolvendo problemas de matemática. O que a gente vai fazer é... A gente não sabe como calcular essa área dessa figura aqui, mas o que a gente pode fazer é calcular a área total, a área de todo esse retângulo aqui, e diminuir a área desse quadradinho pequeno que está aqui, certo? Então, eu vou calcular uma área que eu vou chamar de área grande. A área grande é 6 vezes 8, né? 6 vezes 8 dá 48. Então, tudo isso aqui mede 48, não sei o que, deve ser centímetros ou metros quadrados. Agora, essa areazinha aqui eu vou chamar de área pequena. A área pequena vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Aí eu posso simplificar isso com isso e a área pequena vai ser simplesmente 3. Então, para eu saber qual é a área achurada, que achurada com H, a gente vai fazer simplesmente a área total, 48, menos essa areazinha aqui, que é 3. E isso é 45. É verdade que isso aqui é igual a isso aqui? Para mostrar que isso aqui é verdade, é só calcular esse valor e esse valor. Isso é verdade. Eu vou calcular isso aqui. Como que eu calculo isso aqui? Eu tenho que saber que número vezes ele mesmo vai dar 64 sobre 16. Então, isso é a mesma coisa que 8 sobre 4, concordam? Porque 8 vezes 8 dá 64 e 4 vezes 4 dá 16. Isso é a mesma coisa que isso aqui? Sim, porque raiz de 64 é 8 e porque raiz de 16 é 4. Então, anotem no caderno de vocês a resolução tanto desse lado quanto desse lado. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês na resolução dos exercícios. Tem vários que precisam ser feitos, e esses vários
precisam ser entregues até no final da tarde de sábado, certo? Porque vocês já precisavam ter feito. Aí, na semana que vem, eu posto todas as outras respostas para vocês conferirem. Bom trabalho! Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp para a gente tentar resolver isso. Boa semana!